A gente vai conversar agora com o Celson Plácido, ele é estrategista da Warren Investimentos. Boa noite, sempre um prazer ter você aqui com a gente. Quero começar falando sobre esse recorde de hoje de mais de 140 mil pontos no Ibovespa. Isso é sustentável a longo prazo, na sua opinião? Primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite. Acredito que sim, é sustentável, apesar de que a gente precisa sim fazer o dever de casa. A gente sabe que tem uma bomba para vir, uma parte da política fiscal em 2027, mas é sustentável porque está muito barato a nossa bolsa. Ah, mas está barato há bastante tempo. Sim, em dólar é mais barato ainda. Mas quando você analisa que a gente chegou num patamar de taxa de juros, quando a gente olha a própria taxa de juros Selic, 14,75, é muito isso. As empresas estão alavancadas, só que eu diria que esse seria provavelmente o máximo da taxa. Daí em diante é queda. Então o mercado já olhando para o ano que vem, uma queda, uma inflação, por mais que ano que vem uma previsão ali próxima ao teto da meta, 4,5%, mas o mercado já analisando isso. Olha, daqui a 18 meses tem eleições, tem a parte da política fiscal que, independente do governo mudando ou não, vai ter que fazer em 2027, porque está gastando demais, e você tem taxa de juros que tende a cair. Não só lá fora, mas também aqui no Brasil. O que é exatamente fazer o dever de casa? Você começou falando sobre isso. Isso. Corte de gastos. O governo, apesar da arrecadação estar sendo recorde, batendo recorde, ele não corta custos. Então ele precisa, o cobertor é curto, precisa cortar gastos, precisa reduzir o tamanho do Estado. Não adianta, a gente tem um gasto muito elevado, salários, né, uma inflação sendo gerada, ou seja, mesmo uma inflação de 5,5% para esse ano, isso gera um efeito de correção do salário mínimo com ganho real, ou seja, acima da inflação, e é cascata. Previdência, tudo isso. E os problemas mesmo que a gente está vendo na Previdência. Não adianta, tem que cortar gastos em 2027, porque a gente tem uma bomba contratada para lá. Falando ainda dessa questão do patamar de 140 mil pontos do Ibovespa, tem uma previsão da Morgan Stanley que fala em 189 mil pontos em meados de 2026. A sua expectativa é essa também? O que pode contribuir para isso ou para barrar esse resultado? Sim, acho que ele entra também muita análise. No passado a gente viu análise de 200 mil pontos, né? Acontece muita coisa em relação a isso e também tem um externo influenciando. O que favorece olhando, né, o investidor estrangeiro começa a olhar Brasil. Primeiro que dentre os países emergentes a gente ficou para trás em relação a outros países. Foi feito um dever de casa por parte do Banco Central. Então, com taxas de juros elevados, tentando controlar a inflação, por mais que a gente viu ontem o IBCBR, que é uma proxy do PIB, mostrando ainda um PIB, né, provavelmente um PIB acima das expectativas, uma economia ainda forte, você tem um Banco Central ali resiliente, o Galípolo, o presidente do Banco Central, falando muito sobre isso, patamar de juros por um prazo elevado. As pessoas falam isso, muito interessante. Quando os juros param de subir, a bolsa começa a andar, porque você já tem uma expectativa de redução de juros mais para frente. Porque é o que a gente fala que tem um lag, né? Tem um prazo para a taxa de juros fazer efeito na economia e depois ela começa a suavizar a inflação e aí melhora. Taxa de juros em queda e para as empresas também. Por outro lado, o que pode prejudicar? É óbvio, a gente sempre tem crises geopolíticas, os Estados Unidos entrando numa recessão, gera um efeito negativo também. E no Brasil, por mais que a gente ainda tenha um problema fiscal, que ele ainda não saiu da frente, o investidor estrangeiro começando a falar de Brasil. Só que a Bolsa já andou, se a gente olhar esse ano. Esse ano a Bolsa já vem apresentando um desempenho positivo. Mas o que pode afetar tanto a parte externa, com essas brigas, essas tarifas, que o Brasil até acaba se posicionando melhor, mas também se a gente não fizer o dever de casa. Não adianta nada, porque se não fizer, não vai se concretizar 180 mil pontos, a gente fica sempre naquele chamado voo de galinha, a gente não consegue olhar o horizonte e falar que é o país do futuro se a gente não faz o dever de casa no presente. E vocês na Warren trabalham com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos? Tem, mas é pequena. Eu diria que é pequena. A economia dos Estados Unidos é muito rápida, ela é muito dinâmica, né? O próprio Warren Buffett sempre fala isso, né? O maior investidor, ele fala isso, né? Não aposte contra os Estados Unidos, ele falou isso na época da pandemia e é uma baita verdade. Agora, hoje o problema foi muito isso, quer dizer, o Trump indo ao Capitólio e falando, olha, vamos reduzir impostos que é bom para a economia, só que você tem um problema de déficit fiscal. Sim. Então, arrecada menos, o que acontece? Que ele tem as contas comprometidas também. Aqui no Brasil, não, a gente subiu impostos para arrecadar mais, mas tem que fazer o dever de casa cortando gastos. Vamos passar para o Vinícius. Vinícius, fica à vontade para perguntar para o Celson. Celson, eu queria voltar um pouco para a sua análise de perspectivas para a Bolsa, porque num mundo mais normal, num país mais normal, a gente tem uma taxa de juros, tanto no mercado quanto a Selic, alta a perder de vista pelo menos até o começo de 2026. A gente vai ter uma desaceleração da atividade econômica em 2025 e outra em 2026, pelo menos essa é a previsão.
Tendo isso em vista no mundo normal, a gente ia esperar que as empresas não fossem tão bem. Agora, é claro que tem outros fatores aí nesse jogo, que é a realocação de dinheiro no mundo. Quanto disso, dessa melhora da Bolsa, que nem foi tão grande assim, né? Porque a gente, para chegar no valor real do ano passado, tinha que chegar a 145 mil pontos. Quanto disso é dinheiro de fora sendo realocado, ou do México, ou dos Estados Unidos, e que pode sair numa reviravolta americana de novo, que a gente está vendo, e quanto disso é melhora de perspectiva para o Brasil? Porque aí a gente pode aquilatar aí o risco de a Bolsa dar uma caidinha de novo se tiver uma rodada de doideiras ou de melhoras nos Estados Unidos, né? Eu acho que, muito provavelmente, ainda não veio o que a gente chama do investidor dedicado ao Brasil. Veio o que a gente chama do smart money, que é aquele que quer o ganho rápido mesmo. O ganho rápido, entre aspas, não posso dizer que é fácil, mas aquele ganho mais rápido. Então, é muito fluxo do que qualquer outra coisa. É óbvio, quando um banco estrangeiro chama atenção para o Brasil, isso é positivo, porque ele fala, olha, a perspectiva daqui em diante não é desse dinheiro de curto prazo, mas sim realocação de investimentos para quem é dedicado em mercado emergente. Infelizmente, o Brasil ainda é muito pequeno. Eu lembro quando eu visitei investidores estrangeiros lá fora e falei, não olha o Brasil, olha o Ásia, olha outros países, o Brasil é muito pequeno dentro do meu portfólio. Mas mesmo que seja muito pequeno, por mais que ele suba a exposição de 2% para 4%, você está dobrando a exposição ao Brasil. Então isso gera o efeito. O outro efeito positivo é que no Brasil, quando você olha os fundos de pensão, os grandes gestores, os próprios bancos, o dinheiro não está alocado em renda variável. Está no menor patamar dos fundos de pensão. Normal. A gente olha as taxas de juros no Brasil, quando a gente olha IPCA+, né, que nada mais é do que a antiga NTN-B, paga-se uma taxa de juros mais a correção via IPCA, juros reais acima de 7%. Para que um fundo de pensão vai tomar risco comprando renda variável, aumentando sua exposição em renda variável, se você tem um juros real muito acima da meta atuarial? Então, é muito aquele balanço. Eu vou tomar risco agora, faz sentido ou não? Óbvio que tem um retorno embutido maior para a renda variável, mas um risco mais elevado. Então, se a gente tiver, por mais que a gente olhe uma mudança, se tiver uma mudança de governo, ou mesmo que esse governo sendo reeleito faça o trabalho da política fiscal, as próprias NTN-Bs, de IPCA+, elas fecham, né? Ou seja, as taxas de juros comprimem e elas se valorizam. Renda variável também vai andar junto. Então, a grande pergunta é o quanto eu faço esse balanço entre diminuir minha posição em renda fixa e aumentar em renda variável. O ponto é todo mundo deveria ter renda variável no seu portfólio. A discussão é qual o tamanho, dependendo do seu perfil, que você tem que ter essa exposição em renda variável, que tem um retorno interessante aí e taxas de juros vão cair provavelmente no ano que vem. Vamos falar de dólar, atualmente na casa aí dos R$ 5,60, só que o mercado ainda espera um câmbio na casa dos 5,80, e isso no fim do ano. Vocês trabalham com que número e de onde deve vir essa pressão? Tá. Eu vejo um câmbio mais baixo do que o atual. Eu acredito num câmbio entre 5,40 e 5,50. Uma correção por quê? Fim de 25. Eu diria mais no curto prazo. Tá. Porque qualquer número que eu fale aqui, eu vou saber que eu tô errado. Então eu gosto de analisar mais curto prazo. É previsão, não é precisão, tá tudo bem. Mas eu sei que vai estar errado. Por quê? A gente brinca que previsão de câmbio é o cemitério dos economistas. Mas no curto prazo eu vejo um fluxo para cá, para o Brasil. E aí, com queda de taxa de juros globais, o diferencial de juros no Brasil, que é a Selic 14,75, quando você olha lá fora, vai só aumentar. Estados Unidos reduzindo o juro provavelmente no segundo semestre desse ano, o Brasil só no ano que vem, e aconteceu hoje, a China reduzindo taxa de juros e a Europa também reduzindo. Então você vai ter um diferencial de juros, vai entrar de novo esse smart money que tende a reduzir o dólar para cá, o câmbio para cá. O que acontece no relatório Focus, nas projeções do Banco Central, que é um compilado, é que ninguém quer botar as 5,50 a 5,60. Todo mundo vai reduzindo aos pouquinhos, semanalmente, para chegar nos 5,80. Eu não vejo essa pressão acontecendo no curto prazo, e a gente já está no meio do ano, praticamente, a gente já começa junho. Então eu diria que o câmbio para final do ano, se tudo ocorrer como está hoje, não mudar o status quo, é a casa de 5,60. Mas eu diria que no curto prazo ele podendo haver uns 5,40. Vinícius. Só para ser mais claro, o seu curto prazo, Celso, para o dólar de 5,40 é quando? É final do ano, final deste ano? Vai ser uma coisa rápida? Não, coisa rápida. É setembro? Não, uma coisa rápida. Eu diria nos próximos 2 meses, talvez até menos. Tá, e depois volta? Depois volta. É porque 5,40 no juro, no valor real do dólar, é como se ele voltasse ao começo de 2024. Né? De qualquer modo, já seria uma boa para a inflação se ficasse 5,60. 5,40, você acha, aí seria muito bom. Mas você acha que volta a 5,60, que esse é
é o estável por enquanto? Esse é o padrão para o Brasil na situação fiscal e de juros que a gente está agora. É isso? Se a gente não fizer nada, sim, política fiscal do jeito que está. Se a gente tiver anúncios positivos, eu diria, esse dólar pode haver um patamar mais baixo. Se fizesse uma política fiscal mesmo, olha, vou cortar gastos, esse dólar podia voltar para R$5. Mas é difícil enxergar isso atualmente. O Vinícius insistindo no cemitério dos economistas. Obrigada, Celso. Sempre um prazer ter você aqui, viu? Obrigado. Volte mais vezes. Com certeza. Obrigada. Obrigado pelo convite.